Olá, meus amigos. É com muito prazer que eu participo dessa 32ª jornada do Instituto Mineiro de Homeopatia, a assimilação do sujeito na cura dinâmica. Primeiramente, eu quero agradecer por esse honroso convite, que é muito gratificante eu participar dessa atividade do Instituto, e especialmente porque eu aproveito a ocasião para agradecer, especialmente ao Antônio Carlos, porque o fato de eu ter coordenado uma turma do Instituto de 1998 a 2000 é uma recordação que eu guardo com muito carinho, porque eu entendo que foi uma demonstração de sensibilidade muito grande por parte da equipe, na época, coordenada pelo Antônio Carlos, de me oferecer essa chance muito significativa para mim, de maneira que isso eu deixo claro o valor e a importância que representou e representa na minha história pessoal. O título do que eu escolhi, Eu e a Homeopatia, tem um propósito de colocar cada um na sua própria relação com a homeopatia. Então, aqui o eu é você, cada um de nós que precisa se ver, se sentir, se colocar, qual é a nossa relação, o nosso papel e o nosso objetivo em relação à homeopatia. Então, a pergunta que cabe é: o que eu quero da homeopatia? O que cada um de nós quer da homeopatia? E considerando o propósito do encontro, o título, eu gostaria de dizer para vocês que eu entendo que a homeopatia é a nossa terapêutica mais profunda. Os conceitos fundamentais, e aqui eu gostaria de destacar a unidade mente-corpo, constitui um aprendizado, especialmente quando nós olhamos a patogenesia, a identidade que existe entre alguns efeitos patogenésicos orgânicos e os mentais, mostrando que eles têm um vínculo, tem uma paridade entre eles, bem como o que nós percebemos, registramos na clínica, em que muitas vezes os sintomas e a doença mostram exatamente aquilo que nós produzimos ao longo das nossas jornadas, das nossas vidas, pelo menos em parte. Eu entendo que a homeopatia é o nosso principal instrumento terapêutico, não o medicamento em si, mas a abordagem, a teoria homeopática, ela é muito educativa e, portanto, serve como referencial para as nossas posturas e atitudes em diferentes campos das nossas vidas. Esse modo de entender a homeopatia me faz lembrar que no Evangelho nós temos vários casos de cura, mas dentro dos meus estudos e das minhas reflexões, eu entendo que tem um caso que é excepcional, que ele se sobressai pelo tempo empregado pelo Cristo para curá-lo, pelas diferentes ações que ele investiu nesse paciente, e inclusive que se desdobrou após a sua morte no Calvário. Eu estou me referindo ao apóstolo Pedro, que foi um paciente muito interessante e que permitiu esse investimento muito específico e ao mesmo tempo variou nas diferentes oportunidades. É assim que eu vejo o papel da homeopatia ao assimilar o homeopata na sua trajetória existencial. Daqui nós podemos extrair algumas recomendações, a partir especialmente da experiência de vida de 40 anos no percurso homeopático. A primeira delas é que é muito recomendável que o homeopata estude em grupo, que ele continue aprendendo, que ele continue trocando ideias, experiências, estudos, ainda que seja com um grupo desvinculado de qualquer instituição, mas que ele não se feche em si mesmo, esteja sempre aberto ao intercâmbio com os demais colegas na troca dessas experiências,
dessas informações. É muito recomendável também que o homeopata se interesse por outras áreas do conhecimento, mas que ele tenha muita cautela para não inverter a prioridade, ou seja, o foco principal é a homeopatia. Se você fizer alguma outra especialidade médica, se você tiver alguma formação em psicologia, ou se você for uma pessoa muito dedicada à filosofia, à religião, qualquer outro ramo do conhecimento, que você faça isso, trazendo para a homeopatia a contribuição do que você aprendeu, do que você assimilou nesse outro campo do conhecimento. Não faça a inversão. Não coloque a homeopatia em segundo plano e deixando-a a reboque na sua prática, em que acaba prevalecendo um outro conhecimento e a homeopatia num segundo plano. Seria muito prejudicial para o seu próprio tratamento dentro desse enfoque que eu estou colocando. Porque esse conceito de que nós estamos em tratamento através da doutrina homeopática, é ela quem nos dá sustentação e nos dá um norte para a gente caminhar, porque nós temos aí uma grande quantidade de companheiros que, de alguma forma, meio que desistiram do estudo da homeopatia, e porque ele é realmente desafiador. Estudar matéria médica, estudar os conceitos da tomada de caso, da evolução do caso clínico e uma série de outros temas muito instigantes, mas ao mesmo tempo complexos, exigem muita perseverança por parte do homeopata. Então, é preciso ficar muito atento para que isso seja uma motivação e acabe se transformando numa maneira de nós contribuirmos para o avanço da homeopatia. Seja no campo orgânico, então nós podemos fazer uma comparação que o conhecimento homeopático é como se fosse a alma da homeopatia, que se manifesta no indivíduo, no homeopata, na instituição e nas atividades que são desenvolvidas para certos fins, como, por exemplo, a educação, a assistência social e outros semelhantes. De maneira que o homeopata esteja muito consciente de que a ação dele no campo do organismo, do corpo, deve ser trazendo a luz do conhecimento da teoria homeopática, da doutrina, para a sua ação, para a sua atividade no mundo. É bom tomar cuidado para não inverter e achar que a instituição que representa e que reúne os homeopatas é a homeopatia. Não, ela está a serviço da homeopatia. Mas esse conhecimento, essa doutrina, é de uma natureza superior, ela é transcendente. Ela é um conhecimento, e esse conhecimento é progressivo. Tanto que eu entendo que quando o Hahnemann edita o seu livro Organon, várias vezes demonstra que nós não estamos diante de uma revelação que é aquilo que desce do céu já praticamente pronto. Nós estamos com uma ciência que é progressiva e que ainda está muito longe de chegar ao seu ponto final de uma maior estabilidade, de uma consistência já definitiva. Nós estamos progredindo, estamos avançando, e esse avanço precisa ser muito coerente com o que nós temos, com essa base. Tem que ser um crescimento de dentro para fora, sem desvios, sem enxertos e, de preferência também, sem junções, sem casamentos estranhos que perturbam o próprio crescimento da homeopatia. Bom, é isso o que eu imaginei trazer para vocês, para a nossa reflexão.
de como podemos considerar que o nosso empenho, o nosso desenvolvimento como pessoas no mundo, à luz da homeopatia, deve ser muito terapêutico para nós, para cada um, e que sirva pelo menos essa reflexão para que cada um pense que a gente obtém da homeopatia aquilo que a gente busca, aquilo que a gente procura. Se você tiver persistência nos seus estudos, nas suas buscas, você vai ter uma gratificação enorme com o seu trabalho. Muito obrigado, um abraço, até a próxima oportunidade e que essa jornada proporcione os frutos que os seus idealizadores pensaram e que todos nós façamos uma boa colheita. Até mais.